Saudações, chamo-me Sharon de Guilhermina, do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Neste trabalho, eu vou debruçar acerca do custo dos empréstimos obtidos no capítulo 14. Primeiro, vou apresentar a estrutura de trabalho, que é composto pelos objetivos, ativo elegível, condições e exclusões, custo de empréstimo obtido, reconhecimento, início e cessação de capitalização, dúvidas frequentes e, por fim, darei um exercício prático. O objetivo desta norma é discutir a contabilização dos custos de empréstimos obtidos para a aquisição, construção ou produção de um ativo. Aborda também a decisão de levar os custos imediatamente a gastos ou incluí-los no valor do ativo, ou seja, a capitalização. Em caso de uma capitalização, questiona quais os custos financeiros podem ser capitalizados e como devem ser amortizados. Apresenta um exemplo de uma empresa que investe numa nova máquina financiada por empréstimos bancários, questionando se os encargos financeiros devem ser levados a gastos. A norma aplicável é a norma de contabilidade de relato financeiro 27, baseada na IAS 23, que trata do reconhecimento dos custos associados ao empréstimo obtido. Ativo elegível. Os ativos elegíveis são ativos que levam um período substancial de tempo para ficarem prontas para uso ou venda, como, por exemplo, inventários que requerem um período substancial até estarem em condição de venda, instalações industriais, instalações de produção de energia, ativos intangíveis e propriedades de investimento. Condições e exclusões. Os ativos devem estar em curso, como é exemplo de um trabalho ou uma obra em curso. Máquinas que requerem longo período de construção ou preparação. Inventários como imóveis e aguardente velhos. Exclusões. Ativos financeiros, inventários transformados ou produzidos a curto prazo ou a curto tempo, ativos prontos para uso ou venda. Exemplo de uma máquina pronta para uso, financiada por empréstimo, onde os custos de empréstimo são levados a gastos. Custo de empréstimos obtidos. Ativos disponíveis para uso ou venda. A partir do momento em que o ativo está pronto para o seu uso ou venda, deixa de ser elegível para a capitalização de custos de empréstimos. Os custos de empréstimos incorridos após essa data são contabilizados como gastos. Existem alguns componentes dos custos de empréstimos obtidos. Incluem juros de descobertos bancários, empréstimos, amortização de descontos ou prêmios, custos acessórios de empréstimos, encargos financeiros de locação, que podemos localizar na norma de contabilidade de relato financeiro 17, e diferenças de câmbio relacionadas a juros. As diferenças de câmbio são consideradas apenas na medida em que ajustam os custos dos juros, como é o exemplo de se uma empresa podia financiar em meticais a 7% ou dólares a 4%, a diferença cambial imputável a juros é a que iguala os custos a 7%. O restante não é um custo de empréstimo. Reconhecimento. Os custos de empréstimos com ativos elegíveis são capitalizados como parte do custo de um ativo. A capitalização ocorre se for provável que resulte em benefícios econômicos futuros e os custos possam ser mensurados fiavelmente. Se houver dúvidas sobre a rentabilidade de um projeto, os encargos financeiros são levados diretamente a gastos. Os custos financeiros capitalizados integram o valor do bem e são amortizados pela mesma taxa de vida útil do bem. Não são caracterizados em contas separadas do ativo. Custos elegíveis para a capitalização. Se um ativo for financiado por fundos específicos, o custo real destes fundos, que é o deduzido do rendimento da aplicação temporária, é capitalizado.
Se for financiado por fundos genéricos, aplica-se uma taxa de capitalização à medida ponderada dos custos de empréstimos da entidade. O montante capitalizado não pode exceder os custos de empréstimo do período. O início da capitalização dos custos de empréstimos obtidos deve começar quando há dispêndios com o ativo, as atividades necessárias para preparar o ativo para uso ou venda estão em curso e os custos de empréstimos estão a ser incorridos. Início da capitalização e suspensão. A capitalização dos custos de empréstimos obtidos deve começar quando há dispêndios com o ativo, as atividades necessárias para preparar o ativo para o uso ou para a venda estão em curso e os custos de empréstimos estão a ser incorridos. Suspensão da capitalização. A capitalização deve ser suspensa durante todos os períodos prolongados de interrupção do desenvolvimento do ativo, como, por exemplo, o setor imobiliário, suspensões por falta de licença, projetos ambientais, vestígios arqueológicos, entre outros. A capitalização continua em interrupções normais durante a construção, por exemplo, atrasos com alto nível de água na construção de uma ponte. Cessação da capitalização. A capitalização cessa quando todas as atividades necessárias para preparar o ativo para o uso ou para a venda estão completas. Se a construção for por partes e cada parte puder ser usada enquanto a construção continua, a capitalização cessa quando essa parte estiver completa. Dúvidas frequentes. O que é um período substancial de tempo? A norma de contabilidade de relato financeiro 27 não define um período substancial de tempo. Os gestores devem ter a capacidade de usar o julgamento considerando a natureza do ativo. Normalmente, mais de um ano é considerado substancial. O critério deve ser consistente e divulgado nas notas explicativas. Um ativo intangível pode ser considerado um ativo elegível? Sim. Um ativo intangível pode ser considerado um ativo elegível se requerer um período substancial de tempo. Por exemplo, um software desenvolvido internamente pela organização após cumprir os critérios de reconhecimento. Como se calcula o montante dos custos de empréstimos obtidos a serem capitalizados quando um ativo elegível é financiado por um empréstimo específico e por empréstimos gerais? O cálculo é feito da seguinte forma. Fundos específicos é o valor dos encargos financeiros de empréstimo específico deduzido de rendimentos de juros de aplicações temporárias. A seguir, fundos gerais, que é a taxa de capitalização aplicada aos fundos usados no ativo elegível. A taxa é a média ponderada dos custos de financiamento, exceto para financiamentos específicos. Agora vou passar para os exemplos práticos. Exercício 1. Ativos elegíveis. Uma empresa têxtil adquiriu 60 teares por 2 milhões de meticais em 2 de janeiro do ano N. No dia 5 de janeiro do mesmo ano, o ano N, os teares estavam já a elaborar. A empresa contratou um financiamento específico para a aquisição dos teares, tendo suportado os juros relativos ao primeiro semestre de 100 mil meticais e de 120 mil meticais no segundo semestre do ano N. Proceda a contabilização dos encargos financeiros de acordo com a norma de contabilidade de relato financeiro 27. Bom, neste caso, os teares não são um ativo elegível, uma vez que não requerem um período substancial de tempo a ficarem prontos para a sua utilização. Assim, a empresa terá que contabilizar os custos de empréstimos obtidos como gastos do período.
Exercício número 4. Trata do reconhecimento com empréstimos específicos. Uma entidade está a construir uma nova fábrica, tendo a construção sido iniciada em 1 de setembro do ano N. Resumem-se abaixo os custos da construção, todos em meticais. Setembro, 100 mil meticais. Outubro, 250 mil meticais. Novembro, 250 mil meticais. Dezembro, 250 mil meticais. Presume-se que os custos foram incorridos no início de cada mês. A construção da fábrica foi assegurada por um financiamento específico no valor de 1 milhão de meticais, recebido em 1 de setembro do ano N. Esse financiamento venceu os juros à taxa de 13% até 1 de setembro, quer dizer, até 1 de novembro do ano N. Após essa data, o montante disponível é aplicado numa aplicação de tesouraria que é remunerada a uma taxa de 5%. Implique o tratamento contabilístico a ser dispensado aos custos de empréstimos obtidos de acordo com a norma de contabilidade de relato financeiro número 27. Passamos à resolução. A norma de contabilidade de relato financeiro 27 requer a capitalização dos custos de empréstimos obtidos e incorridos com ativos elegíveis, o que é o caso presente do nosso exercício. Uma vez que estamos presentes ou perante a uma fábrica em construção, os custos de juros têm um empréstimo específico e deve ser calculado da seguinte forma. Alistamos aqui primeiro os meses, que é o mês de setembro, outubro, novembro e dezembro. O valor dos empréstimos, como descrito no exercício anterior, é de 1 milhão para todos os meses. A taxa de juro no mês de setembro e de outubro é de 12%. A taxa de juros para o mês de novembro e de dezembro corresponde a 13%. Calculando aqui os seus valores com a taxa de juro, os valores que obtivemos é de 10 mil meticais para os meses de setembro e outubro. E para os meses de novembro e dezembro, obtivemos o valor de 10.833. Somatizando o valor dos 4 meses, teremos 41.666 meticais. Ainda na tabela anterior, a entidade efetua aplicações financeiras dos excedentes temporários de tesouraria decorrente destes financiamentos específicos, os quais geraram um rendimento de juros de 8.750 meticais, conforme é calculado nesta tabela. Passamos para a segunda parte da resolução. Os empréstimos são de 1 milhão para os 4 meses. Os custos com construção correspondem a 100 mil meticais para o primeiro mês, 250 mil meticais para os restantes 3 meses. Na aplicação financeira, foram aplicados para o primeiro mês o valor de 900 mil meticais e 650 mil meticais para o segundo mês. Para o quarto mês, temos o valor de 400 mil meticais e para o último mês, correspondente ao mês de dezembro, temos o valor de 150 mil meticais. A taxa de juro aplicada é uma taxa única que corresponde a 5% do valor. Temos os rendimentos de juros, que são os cálculos da taxa e os seus valores. O primeiro mês corresponde a 3.750 mil meticais. No segundo mês, temos o valor de 2.708 meticais. No terceiro mês, temos o valor de 1.667 meticais. E no último mês, no mês de dezembro, temos o valor de 625 meticais. O somatório dos nossos rendimentos de juro é igual ao valor de 8.750 meticais. Os juros a capitalizar correspondem à diferença entre os juros suportados e os juros obtidos.
pelo que a capitalização seria de 32.916 meticais. O lançamento a efetuar em 31 de dezembro do ano N será o seguinte. Vamos assumir que os juros suportados já estão a ser contabilizados na conta 6911, que é a conta dos juros suportados em empréstimos bancários. Vamos debitar a conta 342, investimentos em cursos de ativos tangíveis, o valor de 32 mil meticais e 916. A crédito, lançamos na conta 6911, correspondente a empréstimos bancários de juros suportados, o mesmo valor que debitamos na conta 342, que é o valor de 32.916 meticais. E com isto dou por encerrada a minha apresentação. Espero que seja útil para quem veja. Obrigada.